Buonasera, benvenuti, dando continuità a questo nostro bellissimo pomeriggio di luci, amore, speranza, fede, che è tutto ciò che abbiamo bisogno in questo momento. Abbiamo bisogno di incontrare noi stessi. Come ho detto, non è la prima volta che ci vediamo, è solo un rincontro di anima che hanno deciso di studiare insieme e informare a questa generazione ciò che noi possiamo fare con la conoscenza dello Spirito. Noi siamo responsabili solo da noi stessi, ma il nostro comportamento può cambiare la vita di tanti quanti sono attorno a noi. Ok? Grazie di esserci, grazie ancora. Dando continuità, oggi 6 ottobre 2024, siamo qui con la seconda parte con il dottor Vittorio, nostro amico, querido, un carissimo amico, che è il marito della nostra cara Samira, questa coppia che non lascerei andare via, chiudo la porta e lascio loro a casa. Comunque, dottor Vittorio è medico pediatra, è segretario della Sanità del Comune di Bento Gonçalves, Rio Grande do Sul, professore del curso pós-laurea em espiritualidade e saúde, preso na Universidade de Caxias do Sul, Rio Grande do Sul. Presidente e fundador da AME, Associazione Médica Espiritista, juntamente com a doutora, com a Samira, que é a sua moglie, e Centro Espiritista, del Centro Espiritista Allan Kardec, nella loro città. Di Bento. Bento Gonçalves, Bento Gonçalves. Comunque diamo continuità con la medicina vibrazionale. Grazie, grazie a tutti. Benvenuto, dottor. Perché io si lascia lì tanto. Buonasera a tutti. Devo primo agradecer a Mário, a Catarina pelo invito. Io parlo un po' di italiano perché io sono discendente di italiani, però non domino perfettamente l'idioma. Allora Mário vai mi auxiliare então nella traduzione. Samira ha parlato acerca delle malattie e la medicina vibrazionale diz respeito a un interrelazionamento entre la presentazione della Samira. Esatto, questa è una conseguenza, una parte successiva alla presentazione di Samira, ovvero il modo come la medicina può agire sulle Interrelazionamento e non interrelazionamento. Sull'interrelazionamento con la malattia causata appunto dalle vibrazioni. Perfetto, perché Samira ha esplicato la donna emorragica. Ha parlato della donna emorragica che è stata guarita da Gesù. E la medicina vibrazionale e in sua costituzione nos acclara, nos mostra come ha esse funzionamento, perché a medicina vibrazionale. La medicina vibrazionale ci spiega, ci dimostra come una nuova maniera di incarare la salute e la doenza. È un nuovo modo per affrontare la malattia e quindi ottenere la salute. Perfettamente. Entonces, perdão. Então, iniciando, nós sabemos que no livro Nos Domínios da Mediunidade, nel libro Il dominio della mediunità, escrito por Francisco Cândido Xavier, que na realidade é ditado por André Luiz. Dettato da André Luiz. E esse livro foi editado em 1955. Questo libro è stato scritto nel 1955. E ele já antecede uma série de pesquisas e comprovações che nós vamos E lui precede tutta una serie di ricerche e di dimostrazioni
que os cientistas atuais, de poucas décadas, estão a comprovar. Che gli attuali scientisti oggi stanno comprovando. E André Luiz nos diz. E ci dice. A eletricidade e o magnetismo, o movimento e a atração palpitam em tudo. O estudo dos raios cósmicos. Tem que passar. O estudo dos raios cósmicos evidencia as fantásticas energias espalhadas no universo, provendo os físicos de poderíssimo instrumento para a investigação dos fenômenos atômicos e subatômicos. Então, André Luiz já nos traz isso em 1955. André Luiz ci aveva già parlato anticipato questo già nel 1955. E continua ele nos dizendo: Bohr, Planck, Einstein erigem novas e grandiosas concepções. O veículo carnal agora não é mais que um turbilhão eletrônico regido pela consciência. E nós sabemos, como a Samira falou, em mente e em espírito. E noi sappiamo, rispetto come prima ha parlato Samira, que também a consciência che lo spirito è coscienza. Também podemos ler espírito. E quindi possiamo chiamarlo spirito. E continua André Luiz. E continua André Luiz. Cada corpo tangível, então cada corpo do qual nós somos constituídos, il corpo di cui noi siamo costituiti fisico é um feixe de energia concentrada. Então nós somos energia concentrada. Quindi noi siamo energia concentrata. E como diz o texto que vocês estão acompanhando, e come dice questo testo che voi state leggendo, a matéria é transformada em energia e esta desaparece para dar lugar à matéria. Quindi l'energia svanisce nel momento in cui dà luogo alla materia. Então, ele nos diz, o veículo carnal agora não é mais que um turbilhão eletrônico regido pelo espírito, pela nossa consciência. Quindi è retto dalla nostra coscienza. Cada corpo tangível é um feixe de energia concentrada. Então, a matéria é transformada em energia e esta, por sua vez, desaparece para dar lugar à matéria. São dois modos distintos, mas do mesma coisa. Sono due modi distinti di descrivere la stessa cosa, cioè l'energia concentrata e la materia. Por isso que ele nos diz, concluído, que químicos e físicos, geômetras e matemáticos, erguidos à condição de investigadores da verdade, são hoje, sem o desejarem, sacerdotes do Espírito. Porque, como consequência dos seus porfiados estudos, o materialismo e o ateísmo serão compelidos a desaparecer por falta da matéria, a base que lhes assegurava as especulações negativistas. Mancanza di materia. E aí, então, nós entramos um pouquinho na medicina vibracional. E quindi entriamo nel merito della medicina vibrazionale. Guy Murch, que é um escritor americano, ele trabalhou, um escritor que desenvolveu trabalhos científicos. Guy Murch è uno scrittore americano che ha sviluppato lavori scientifici. Especializado em aviação, em astronomia, biologia, enfim, ele era specializzato in astronomia, ele era uma pessoa muito diversificada em matéria de conhecimento. Era una persona che aveva una conoscenza molto diversificata. Ele diz, a ideia, e aí está no texto que vocês acompanham, a ideia de que o universo invisível é mais real que o visível, de fato, nunca foi tão amplamente aceita pelos cientistas. Só, ele diz, que ela está longe de ser nova para os filósofos
para os visionários, para quem estuda de fato a espiritualidade. Per chi studia di fatto la spiritualità, questa non è una novità, certamente. E ele conclui dizendo, nesse dizer, a realidade recém-percebida do mundo não material, desses campos que se interpenetram, esses campos que se influenciam, de ondas que transmitem e de mentes que permeiam. Então, isso vai complementando tudo que a Samira trouxe naquele seu Quindi questo falar. complementa tutto quello che è stato detto nella... Que essas pessoas distintamente não falam-se em religiosidade nem espiritualidade, Quindi embora seja a espiritualidade que as norteie. questo argomento involve la spiritualità, che non è religione, è... avanti, sì. Sim, não são espiritualistas, mas eles, através dessas pesquisas, Loro non sono eles spiritisti, ma comprovam attraverso questa ricerca loro comprovano le tesi spiritistiche. perfeitamente. E nesse livro que eu indico para os senhores, que é um livro que se chama Medicina Vibracional, In questo libro che vi indico, che è la medicina vibrazionale, que é do Dr. Richard Gerber, è scritto dal dottor Richard que é Gerber, médico americano também, laureado nos Estados Unidos. americano anche lui degli Stati Ele Uniti. vem, na questão de 2 décadas para cá, ele vem estudando aprofundadamente isso, que justo que tem um título de medicina Sono vibracional. 2 decenni che lui si è dedicato allo studio della medicina vibrazionale, Porque ele estava pesquisando sempre métodos alternativos perché lui stava ricercando sempre metodi alternativi de diagnósticos per e fare, de curas. per fare diagnosi e profilassi. Inclusive, ele está desenvolvendo um trabalho sobre as fotografias Kirlian. Lui sta anche sviluppando un lavoro sopra la fotografia Kirlian, Kirlian. que fotografa o... Não sabemos pelo... Quella che è capace di fotografare la nostra aura. Ele está trabalhando para tentar detectar precocemente o câncer. Lui sta lavorando per riuscire a trovare precocemente un cancro. Ele diz... Tramite la fotografia? Oi? Dell'aura. De aura. Tramite la fotografia d'aura. Isso. E ele nos diz... E ci dice... Que está ali, vocês estão a ler. Este sistema de pensamento estuda o funcionamento do corpo a partir de uma perspectiva que considera ser ele constituído por múltiplos sistemas energéticos, que são os campos magnéticos, que nós todos temos vários, se interrelacionando. E ele diz que se influenciam reciprocamente. É isso que ele nos traz. Então, aí a gente pergunta, o que é medicina vibracional? Quindi ci si chiede che cos'è la medicina vibrazionale. E é nisso que ele traz todo esse desenvolvimento para que nós entendamos como se processa. Essa é a tentativa de nós entendermos como os nossos sentimentos... La sua intenzione è quella di riuscire a dimostrare e quindi insegnarci come si relazionano i nostri sentimenti con le vibrazioni. Os pensamentos, né, que se expressam em nossos organismos. Che reazioni ha il nostro organismo riguardo i nostri pensieri. E a conclusão que ele chega é que todo o universo... E lui arriva alla conclusione che tutto l'universo... é construído de uma substância universal, que nós sabemos que se trata do fluido cósmico universal. Noi sappiamo che noi chiamiamo spirito. Ou energia, ou vibração, que tudo provém da parte material. E que... tutto proviene dalla parte materiale. E que esta energia ou vibração básica, da qual nós também, seres humanos, todos nós somos constituídos. É nisso que ele pesquisa. Então, medicina vibracional é, então, por definição, a manipulação desse nível básico, energético ou vibracional da substância. Então, é uma moda que pode prover o equilíbrio ou a cura do corpo. Quindi è il metodo che può
aiutare ad ottenere l'equilibrio, quindi E que nós vamos ver no andamento da explanação sempre o sentido que a Samira falou, que nós sabemos é sempre ação no bem, que propicia a quindi noi saúde. sappiamo che è sempre l'azione del bene che aiuta la salute. Então, a medicina vibracional ela possibilita compreendermos esse novo modelo científico. E quindi la medicina vibrazionale che ci aiuta, che ci dà la possibilità di E comprendere questo modello scientifico. que os praticantes, que embora com nomes, com uma nomenclatura diferenciada, né, que era I praticanti che utilizzano una nomenclatura diversa pessoas a utilizam milhares de anos. Então, nós vamos fazer uma breve apresentação para que nós entendamos a sequência. quindi facciamo una breve presentazione per capire la sequenza. Perfeito. Então, assim, para que entendamos, porque de que modo aparentemente terapias tão simples, à base de passes, de toques, né? Os toques terapêuticos podem ser agentes de curas tão eficazes como nós sabemos, por exemplo, que as casas espíritas também o fazem, né? Quindi Nós temos uma sequência de várias andiamo tecnicas. ad approfondire in che modo le terapie così semplici come quella del PAS che conosciamo o quella dei tocchi terapeutici possono essere effettivamente descritte in termini scientifici. Então, resgatando desde o Testamento Antigo, esse aqui é um caso de Naamã, que fala sobre o profeta Elias. Dall'Antico Testamento, Naamà, che è descritto dal profeta Elia, Naamã seria tipo um sheik, um sultão. era un sultano, un sceicco. E ele tinha súdito dele, muito chegado a ele, com lepra. E c'era un suo suddito che era molto legato a lui che aveva la lepra. E aí ele chama Elias, porque ele sabia que Elias processava as curas. E allora Naamà chiama Elias perché sapeva che Elia era un curatore. E Elias vem e cura esse súdito. Elia viene e guarisce questo suo suddito. E nós vemos pela sequência, né, que nós temos na Caldeia, na Índia, os magos, os brahmanes, né? Allora noi andiamo a vedere un altro esempio nella India. Que curavam pela aplicação, né, como está aí, do olhar. Dove curavano già nell'antichità, curavano con l'applicazione dello sguardo. E nós vemos na sequência os sacerdotes egípcios, né, que aplicavam a imposição de mãos. Anche gli egiziani, lo vediamo da tante stampe ritrovate che curavano con l'applicazione delle mani, l'imposizione delle mani. Isso eu vou passar rapidamente porque é uma história para a gente entender. Questo è soltanto, lo passo rapidamente perché è soltanto per vedere che già nella storia c'erano tanti esempi di questo tipo di cura. Quem herdou depois dos egípcios foram os gregos, né? Dopo gli egizi, anche gli egiziani hanno avuto questa pratica. Que faziam também as fricções magnéticas. Tudo tem uma sequência. Facevano le frizioni magnetiche. Perfeito. E nós sabemos também, tipo, o Avicena, Hipócrates, Paracelso também trabalhavam com isso, né? Vivenciavam esses momentos transcendentais. Anche tutti questi filosofi greci utilizzavano queste pratiche. Perfeito. E também nós trouxemos como curiosidade. E poi come curiosità abbiamo portato anche havia a história nos relata la storia ci racconta che c'era os toques reais, as curas reais. Por quê? I tocchi reali, le cure reali. Porque esse processo de ditos curandeiros, o que tem essa capacidade... Perché questo processo dei curatori che hanno questa capacità depende da condição social, seja servo, seja rei. Dipende anche dalla condizione sociale, quindi poteva essere un servo, poteva essere un re. Então, nessa data que vocês veem, Eduardo Confessor e aqui o Olavo, né, em datas distintas, mais ou menos. Quindi così vedete sia Edoardo il Confessore che Olavo di Norvegia, che erano dei re. Eles processavam a cura, então achavam, porque como eram reis, que eles tinham essa capacidade. Erano dei re, ma credevano che avevano questa capacità. E eles realizavam curas para quem os procuravam, realmente as curas reais, que não era mais que o passe
realizzavano delle cure che venivano chiamate cure reali, ma non era niente di più che dei pasti. Mas nós sabemos que quem realmente processou com grande, né, Noi sappiamo che chi realmente utilizzò questo tipo di cura in modo molto, molto completo, especial e molto muito speciale, completo foi Jesus, è né? stato Que Gesù. a arte de curar, que ele curava, né, os ditos milagres de Jesus Quelli che e vengono chiamati i miracoli di e Gesù, seus seguidores mais diretos, né, que também sia processavam Gesù che i suoi seguaci più diretti che facevano. desde esses tempos antigos. A Samira citou, então, a cura da mulher hemorrágica, La os cura leprosos, della dos donna cegos, enfim, né? emorragica, la cura dei lebbrosi, dei ciechi. E aí nós temos também a cura aqui, a cura do leproso, Qui è né? stata Só para a gente citar e lembrar. la guarigione del lebbroso. Nós temos também quando ele cura a filha de Jairo, né? Que está arrebatada. Quando ha curato la Você sabe, bambina né? figlia di Jair. Isso é um processo de energização, mas Anche questi erano tutti processi di energizzazione. mas Ma isso era tudo de uma maneira empírica, embora a história comprove a veracidade questo è stato tutto di un modo empirico e descritto soltanto dalla storia che comprova la e com verità as curas comprovadas. e con le guarigioni comprovate. Mas nós temos, então, a partir de um personagem, Ma né, poi a partire da un personaggio chamado Franz Anton Mesmer, chiamato Franz Anton que ainda terá que ser resgatado pelas academias de ciências médicas, che deve ancora essere riscattato dall'Accademia delle Ricerche Mediche di Londra, resgatado o seu trabalho che il suo lavoro e o benefício que ele trouxe deve à ancora humanidade. essere riconosciuto del suo lavoro e del beneficio che lui ha portato. Franz Anton Mesmer, perché ainda não leu, que eu recomendo que leia, né? Ele é Se non fantástico. avete ancora letto, Sim, eu sei, sim. vi raccomando di leggere perché è molto interessante l'opera di Mesmer. Ele nasceu, ele Lui nasceu na fronteira entre a Suíça, a è Áustria, nato vicino alla divisa tra l'Austria e la Svizzera. E aí ele tinha apenas formação em filosofia, teologia, astrologia, direito, e depois ele foi fazer medicina em Viena. Lui aveva aveva la laurea in filosofia, teologia, astrologia e soltanto il diritto. Soltanto dopo ha preso anche una laurea in medicina. E ele admitia a existência de uma força magnética. Lui ammetteva l'esistenza di una forza magnetica Que se manifestaria através da atuação de um fluido, que seria universalmente distribuído. che si distribuisce attraverso l'attrazione di un fluido un fluido universale. O fluido universal, sim, que se distribuiria universalmente, né? Che si distribuisce universalmente. E aí ele foi vendo, através das forças gravitacionais, E quindi lui ha visto che attraverso le forze gravitazionali que os corpos também, como se fosse um imã, também poderiam ser che beneficiados. i corpi, come se fossero dei magneti, possono ricevere queste onde di energia e possono essere E beneficiati. ele realizou curas também prodigiosas que a própria ciência de então E quindi lui ha realizzato delle guarigioni prodigiose che la scienza non riusciva a spiegare. não conseguia entender por que determinados discípulos Non si riusciva a capire perché alcuni discepoli praticavam praticavano questa as curas como guarigione ele as ensinou, così come lui insegnava e outros não conseguiam curar. e altri non riuscivano a curare. Ele teve grandes seguidores, né, que usaram esse magnetismo. Lui ha avuto tanti grandi seguitori che cercavano di praticare questo magnetismo. Como o Marquês de Puyseguir, o Barão de Poté, Charles Lafontaine e tantos outros, né? Porque ele sai da Áustria Perché lui esce dall'Austria e vai a Paris, que era o grande centro, né? A cidade de luz. e va a vivere a Parigi, che era un grande centro dove la cultura si diffondeva. E aí ele difundiu então toda essa técnica. E quindi ha diffuso la tecnica anche a questi seguitori. E na sequência, isso foi aprovado inclusive pela Academia
de Medicina de Paris, Quindi è stato approvato nel em 1831, 31. addirittura nel É, 1831 è stato riconosciuto anche dalla e, scienza l'esistenza di questa possibilità di cura. mas como muitos não tinham essa capacidade de Ma processar, siccome pochi avevano questa capacità di a Faculdade de Medicina, na verdade, a Academia de Ciências de Paris, achou que talvez fosse uma fraude. Em 1887, como la tem texto, facoltà di medicina di Parigi, vedendo che non tutti i soggetti erano in grado di praticare questo tipo di medicina, ela revogou a decisão anterior. ha dovuto cancellare la decisione precedente, quindi 6 anni dopo hanno ritrattato praticamente E esse l'accettazione. aí eu coloquei essa imagem, talvez vocês conheçam, existe esse prédio lá em Paris, Questo qui né? è un É o palazzo di Hospital dos Parigi, Inválidos, o Palácio dos les Inválidos, Invalides di Parigi. que ele foi, na realidade, construído pelo rei, foi o rei Luís Luigi XIV, XIV. È Luís stato XIV, costruito né? dal re Luigi Em XIV 1670, nel 1670 para atender os inválidos das per, guerras, enfim, depois também usado por per curare Napoleão. gli invalidi di guerra, É, les Invalides. e quem trabalhou aí muito foi Dipoté. Dipoté E que chi ha lavorato comandava. molto in questo ospedale è stato Di Poté. E ali que nós vamos chegar numa pessoa maravilhosa que se chama Kardec, que foi aluno de Dipoté. E Kardec foi qui magnetizado. arriviamo a collegarci con Kardec perché Kardec è stato alunno di Poté. Só lembrando para vocês, Kardec era um menino prodígio. Solo per Nasceu em ricordarvi che Kardec 1804. è stato un bambino prodigio, un enfant prodigio. Em 14 ele vai para Yverdon, na Suíça. Nel 1814 lui è stato in Svizzera, 812 a 14, ele ficou praticamente 6, 7 è anos stato 6 o 7 anni com in Svizzera Pestalozzi. con Pestalozzi. Pestalozzi, que era o maior educador na Europa, né? Pestalozzi che era il più grande educatore europeo. E aí ele retorna em 18, E, não, 20, 1820 ele retorna. e nel 1820 lui Então, ritorna in 20 Parigi. anos, aí ele inicia a sua vida acadêmica. Ele acompanha Poté Lui accompagna Poté, anche lui, a Parigi. por mais 35 anos, até os 50, até E poi sono 55. stati insieme fino ai 50 anni. E ele diz, Kardec diz, E Kardec dice que o magnetismo preparou o caminho do espiritismo. São ciências irmãs. Né? O e lui dice che sono due scienze sorelle, il magnetismo e lo spiritismo. E eu trouxe para vocês Io ho portato per voi essa beleza questa bellezza que se encontra na Revista Espírita de 1864, che si trova nella rivista que fala Spirita, sobre os médiuns curadores, e vem duas mensagens belíssimas. che parla dei medici curatori, che dà dei messaggi bellissimi. Manifestação de Mesmer em Espírita La manifestazione di e Mesmer de Paulo Apóstolo. e di Paolo Apostolo. E como é que se processou isso? E come si è sviluppato? Um oficial, como estão vendo aí, Sim. de caçadores, né, espírita de longa data, ele mandou uma carta para a sociedade parisiense, onde Kardec estava em mandato Paris. una lettera agli ufficiali di Parigi dizendo, como está aí no texto, né, que eles aproveitavam as longas horas de inverno para estudos e formações de adeptos para trabalharem nas curas, né? E ele diz, e aí ele comenta que desenvolveu grande capacidade nessa equipe formada pela dedicação, pelo altruísmo, e ele quis dividir com o mestre o resultado do trabalho magnífico que eles faziam. E lui voleva condividere con il suo maestro relatando as curas. i risultati straordinari che erano riusciti a ottenere utilizzando queste cure. E foi lida então essa carta na reunião da sociedade e aí foi feito espontaneamente houve duas manifestações. E sono state fatte due manifestazioni medianiche che ho visto io personalmente. Do Mesmer e depois do Paulo. Di Mesmer e di Paolo. E que diz assim. Che dicono così. A primeira manifestazione, o Mesmer falando. La prima che parla di Mesmer che dice.
Existindo no homem, está aí então o texto, Mário, Sì, existindo no homem, em diferentes graus de desenvolvimento, em todas as épocas, a vontade tem servido tanto para curar quanto para aliviar. parliamo. Lembre que a Samira falou da vontade. Vi ricordate Vontade, che la gente, é Samira ha para parlato tudo. Se della não tiver vontade, volontà, la volontà. se não tiver vontade, além de todas as boas condutas, mas a vontade Se non c'è la volontà, é a chave principal para a ação, né? E ele diz: a vontade tem servido tanto para curar quanto para aliviar. la volontà Porque serve tanto per guarire che per alleviare. claro, porque tantos nós, sempre que nós temos um problema de saúde, nós queremos a cura instantânea total. Perché noi sempre quando abbiamo un problema di salute, noi vorremmo raggiungere la cura istantanea, totale, completa. Mas ele ressalva isso em todas as comunicações, e Ma principalmente na lui obra de Kardec, ribadisce questo in tutte le comunicazioni, principalmente anche comunicandosi con Kardec, a importância da prece. l'importanza della preghiera. Que hoje em dia Che oggi nós sabemos com os trabalhos científicos comprovados, noi sappiamo che esistono lavori scientifici dimostrati a comprovação dos benefícios que ela traz, que é o con la maior comprovazione del beneficio che la preghiera porta. E o que ele diz È quello é che a lui dice. prece que uma alma pura e desinteressada dirige a Deus. Aí vai o È la sentimento, preghiera che un'anima pura e disinteressata rivolge a Dio, abnegada, dedicada, dedicata, o sentimento negata, mais puro. un Porque ninguém sentimento mai entendia. E a gente entende agora por que o Mesmer processava as curas. Adesso si capisce come Mesmer sviluppava le guarigioni, Porque aí nos dá como é que se processava. perché lì ci dice come veniva processato. Agora tenta-se ver o mecanismo, e nós sabemos que é magnético, né? Adesso in É questo modo si subatômico. vede il meccanismo, si capisce che è un meccanismo magnetico, subatomico. Ele diz assim, ó, agindo só não pode obter senão o que a sua força sozinha pode produzir. Ao passo que os médiuns curadores começam por elevar a sua alma a Deus, por isso a importância, né? E a reconhecer que por si mesmos nada pode, nós somos apenas instrumentos. Sono soltanto degli strumenti. Ele continua dizendo, fazem por isso Per questo motivo ato de humildade, de abnegação, fanno, e ele diz, Deus, está aí no texto, Mário, Deus sempre recompensa a humildade sincera, elevando-a ao passo que rebaixa o orgulho. Então, esse chamamento que o Mesmer faz, e questo è il richiamo che Mesmer fa. e ele conclui, o médium curador infiltra um fluido regenerador pela simples imposição das mãos, graças ao concurso dos bons espíritos. Mas esse concurso só é concedido à fé sincera e à pureza de intenção. Nós podemos aparentar, mas se não está em nós a fé Noi possiamo anche provare, ma se non abbiamo in noi la fede sincera sincera e a pureza de e la intenção, purezza di intenzione, não se processa nem o alívio, muito menos a non si ottiene né una riduzione di dolore, una diminuzione di malattia, né tantomeno una guarigione. E Paulo E Paolo diz uma palavra sobre os médiuns curadores, também nessa mensagem mediúnica, nessa mesma ocasião. anche questo è un messaggio mediunico, in questa stessa occasione è stato relatato che Paolo ha detto: Uma palavra sobre os médiuns curadores que acabais de falar, estão todos nas mais louváveis disposições. Tem a fé que transporta montanhas, que Jesus já nos disse. O desinteresse que purifica todos os atos da vida e a humildade que o santifica. Que ao empregarem a sua faculdade, nos diz Paulo, a prece, que é a vontade mais... Oh, perdão, eu não coloquei. Perdão, a prece que é a vontade mais forte, seja sempre o seu guia.
o seu ponto de apoio. Vejam a importância da prece, Vedete che importanza ha la preghiera. que temos que todos nós cada vez mais processar. Che E o Chico, mais uma vez, através da mediunidade do nosso querido André Luiz, E Chico Xavier, sempre attraverso la mediunità da na sua dettatore mediunidade, di André e Luiz, André Luiz nos traz, né? Que ele Traz. diz aí. E aí ele explica como é que se processa. André Luiz já traz poi ci também. spiega come si processa il E meccanismo, é esse momento do passista e o assistido, né? il Ele momento diz, tra il passista e l'assistito. estabelecido o clima de confiança, qual acontece com o doente e seu médico. Olha a comparação que ele faz. Tem que ter uma Vedete che confiança. comparazione che fa? Bisogna avere una confidenzialità, E aí se reversa l'aiuto, aí se verte o auxílio da esfera. una fiducia, scusate. Na medida que dos créditos, Nel modo in cui não é eu credi, querer, eu tenho que ter créditos para poder receber. io devo avere dei crediti per poter ricevere questo beneficio. E por isso que ele diz, o toque da energia, perdão, o toque da energia do passe, Del passe. sempre através da supervisão dos nossos Bene. espíritos beneficentes, os benfeitores desencarnados, vai ser emitido essas ondas mentais características que vai assimilando os recursos vitais, retendo na constituição física. Como a Samira bem falou, vão atingindo todas as nossas células, ou as células daqueles que a gente está beneficiando, né? E isso vai através das funções do próprio sangue, como ele mesmo diz. Então, ele diz, o doente, il malato, centralizando as próprias radiações sobre as suas províncias celulares, sobre as suas células, de que se serve, vai corrigir as suas atividades e vai estabelecer a recomposição e volta, então, a harmonia orgânica possível, sempre conforme seus méritos. Nós sabemos que não existe, não é instantâneo e não se processa em todos. Sappiamo che non è istantanea e non funziona per tutti. Mas dá para a gente entender. E conclui André Luiz nesse capítulo 22. Ele diz, o processo de socorro, então, pelo passe, é tanto mais eficiente quanto mais intensa se faça a adesão daquele que recolhe os benefícios. Então, não adianta eu ter todo o meu sentimento maior, querer auxiliar. Non basta avere tutti i miei buoni sentimenti per aiutare qualcuno. Porque o paciente ele tem que estar na sintonia. Perché il paziente deve essere in sintonia. E aquele exemplo que a Samira muito bem, nós sabemos da irmã Luísa, ela foi lá em cima, ela chegou até Jesus. Jesus foi até o máximo do que ela podia alcançar. Esattamente, Gesù era il massimo che lei poteva. Allora, richiamiamo l'episodio. O limiar mínimo di Jesus e ela o limiar máximo dela. Lei si è rivolta a Gesù che era il massimo dei medici possibile e quindi la sua volontà l'ha portata fino a riuscire a raggiungerlo. Por isso que a cura se processa. È per questo che la cura. Porque nós somos médicos de nós mesmos. Perché noi siamo medici di noi stessi. É aí que se processa. Como a Samira bem explicou. Quindi lei ha innalzato la sua energia fino a quella di Gesù. Perfeito, perfeito. E agora, voltando também, tem outras pesquisas nesse próprio livro. C'è un'altra ricerca in questo proprio libro, Medicina Vibrazionale, che abbiamo no capítulo 8º, que fala exatamente o que foi questionado para Samira sobre as pesquisas che parla das esattamente pessoas. Di quello che è stato richiesto anche a Samira. Che parla sulle ricerche delle persone que tem essa capacidade de cura, que influenciam desde nas pessoas che hanno questa capacità di cura, como os animais, como os vegetais, che lavorano come gli animali, influenzano come gli animali, come i vegetali. Isso foi feito em pesquisas pelo Dr. Bernard Grad na década de 60, 70. Nel decennio degli anni 70. Na faculdade McGill do Canadá, que é uma das principais universidades canadenses. A Montreal, l'Università McGill di Montreal, Canada.
il dottor Bernard Grad. E eu estou trazendo de uma maneira sucinta porque o doutor Bernard Io qui adesso ve lo requisitou presento in modo rapido, ma il dottor Bernard requisitou um médium. ha, Ele convidou, na ha verdade, invitato um un medium, húngaro, coronel húngaro, un medico, un medium dall'Ungheria que se chamava Oscar Estebani, che si chiamava Oscar Estebani, e ele tinha capacidade, principalmente, de curas de pacientes, enfim, que tinham problemas de tireoide. e lui era specializzato nel curare pazienti Só che na avevano toque-terapeuta. tiroide, soltanto. Aí ele já tinha 89 anos de idade. E lui aveva già 89 anni di età. E ele se prontificou, sim, a ser submetido a testes. E lui si è dato disponibile per essere sottoposto a dei test. E aí ele fez com pessoas, E lui fizeram fece, com animais, e lui fece dei test trattando delle persone, trattando degli animali inclusive com sementes. e trattando anche con degli Aqui eram sementi, dei as semi, sementes colocadas em meio ácido e as semi duas, messi in un ambiente e acido. uma parte era colocada sob a influência do Esteban. Una parte di questi sementi venivano messi sotto l'influenza di Essas cresciam, as outras não. Então tem e queste trabalhos sementi notáveis, crescevano anche se erano state in un ambiente acido e le altre no. trabalho notável por curiosidade. Então aí nós temos que ver, em cima disso, o porquê que nós estamos nessa fase de transição, E quindi vediamo che noi, dato che siamo in una fase di transizione, que a própria ciência, né, as entidades científicas ainda não aceitam muito isso. malgrado questo, la scienza tradizionale non accetta così. E ainda nós estamos na transição de Newton, né? A transição Ancora siamo in una transizione tra Newton, da fragmentada e atomística visão newtoniana da saúde, né? da frammentata Para a cosmovisão do Einstein, né? Ou seja, na mecânica quântica do Einstein. per la visione di Einstein con la meccanica quantica. Então, nós vamos vendo então que a visão sistêmica La visione sistemica, a visão dos sistemas vivos a partir de uma perspectiva energética vai nos proporcionar o impulso evolutivo necessário para a realização de grandes avanços na compreensão médica da medicina atual, né? Das dimensões superiores da saúde e das doenças humanas. É isso que nós temos que ver. Exatamente questo che noi dobbiamo considerare, proprio questa particolarità di questa porque através dessa fenomeni. visão serão criadas então novos sistemas, Attraverso di questa visione che saranno creati nuovi sistemi, nova maneira de processar essas curas energéticas, né? nuove maniere per elargire cure energetiche. Que só beneficiarão porque elas são menos tóxicas, menos agressivas Che e são realmente saudáveis em todos os sentidos. sono meno invasive. Então, para que a gente possa compreender essa transição desse pensamento médico newtoniano, da qual eu recebi toda a formação como profissional médico, né? Questi insegnamenti sono quelli con i quali io ho ricevuto tutto l'insegnamento che ho avuto nella scuola. Nós necessitamos, então, reconstituir esse desenvolvimento histórico das aplicações da eletromagnética na própria medicina. Dobbiamo quindi ricostruire, reiniziare. Reiniciar. Por isso que eu falei que Mesmer tem que ser resgatado. È per questo che io ho parlato prima che Mesmer deve essere rivalutato, perché non è stato preso nelle dovute considerazioni. É verdade. E assim, porque a medicina ainda atual, de uma maneira generalizada ainda, nós sabemos, como médico, como paciente, né? Noi sappiamo che il Ela se medico baseia no attuale modelo newtoniano, segue ancora il modello newtoniano. sempre relacionado, né? Os médicos veem o corpo como se nós fôssemos uma máquina, né? I medici vedono il corpo come se fosse una macchina. E essa máquina sempre controlada pelo computador biológico, na realidade, por nosso cérebro, que comanda, né? Una macchina che è governata dal nostro computer A pergunta è- neurologico che è il cervello. A pergunta é:
Mas os seres humanos seriam realmente... Aí eu estou, porque tem tanta coisa aqui. É, Tá, vou mais devagar. Tá bem, Mário, eu estou quase... Deixa eu aguardar. È scritto. E io quello che è scritto non lo traduco. Sim. Mas os seres humanos seriam realmente máquinas? Esse é o questionamento. Esatto. Seremos isso aí? Ma sarà che gli esseri umani sono realmente delle macchine? Não seriam complexos sistemas biológicos em interação dinâmica, com uma série de campos interpenetrantes? Esse é o questionamento. Então, o reconhecimento de que toda matéria é energia, aquele que nós falamos inicialmente, que o próprio André Luiz nos traz, vai constituir toda essa base, né? Porque os seres humanos podem ser considerados por nós sistemas energéticos dinâmicos. Aí vai vendo essa comprovação. Que aí nada mais do que o nosso querido Einstein já formou há muito tempo. Che non è Energia e niente di matéria più che la presenza di, come ci ha spiegato, ci ha dimostrato Einstein della e essa relatividade. energia, isso aí, opa, essa energia, o que é? E questa energia che cos'è? É energia ou vibração básica. Por isso que fala de medicina È vibracional. l'energia o vibrazione basica, quella che noi chiamiamo É, o que diz que ela utiliza, então, a medicina vibracional, essas formas específicas de energias. Quindi l'energia vibrazionale, la medicina vibrazionale è una forma specifica di energia. Como está aí, para de forma positiva, sobre os sistemas energéticos que podem estar desequilibrados para retornar ao reequilíbrio. Essa é a finalidade da medicina Quindi la vibracional. finalità della medicina vibrazionale è quella di riportare l'equilibrio. E aí ele diz, ao reequilibrarmos os campos de energias, que vão regular então os sistemas celulares, as células, nossos tecidos, nossos órgãos, os ditos terapeutas vibracionais vão procurar restaurar a ordem a partir de um nível mais elevado do funcionamento humano. Então, mais um recurso fantástico, que além dos convencionais... E quindi uno strumento ancora fantastico in più per portare l'equilibrio appunto al corpo umano. Eu não vou me delongar muito aqui, porque tudo está interrelacionado. A Samira já falou bastante sobre os pensamentos, né, e os sentimentos. Questo ribadisce il fatto che siamo molto influenzati dai nostri pensieri, dalle nostre emozioni, e quindi questo è in linea con quello che ha relazionato prima Samira. Mas já deu para entender bem, né? Tanto que eu disse que até ia suspender minha palestra, que estava muito bem comprometido, né? Infatti ho anche detto che io non necessitavo più di fare la mia palestra perché era già stato chiaro precedente. Bem claro ficou, né? Que nossos pensamentos, né? Na verdade, nossos sentimentos que nos comandam. I nostri pensieri, i nostri sentimenti che ci comandano. E nesse outro livro também fantástico das instruções psicofônicas. Un altro libro fantastico sono le istruzioni psicofoniche. E para vocês que não sabem, esse livro é baseado nas sessões mediúnicas do Chico Xavier. Per chi non lo conoscete, questo libro è stato registrato nelle sezioni mediuniche di Chico Xavier. Chico Xavier, em que eram gravadas as manifestações dos grandes luminares se manifestavam. Registrate le manifestazioni dei grandi spiriti che si presentavano. E eu realmente retirei, porque essa parte também eu sempre referendo, exatamente porque a Samira explicou muito bem para os senhores sobre o pensamento e o sentimento. Quella parte riguarda il pensiero, il sentimento e il pensiero. Il sentimento é o leito, isso aí. Ribadisce esattamente quello che abbiamo parlato prima. Mas só para reforçar que o sentimento elevado, não é qualquer sentimento, o sentimento elevado. Il sentimento elevato gera o quê? O pensamento elevado. Genera il pensiero elevato. E o pensamento elevado, por sua vez, garante a elevação da existência. E questo quindi garantisce l'elevazione dell'esistenza. Por isso que a aula nos faz esse chamamento. Eles dizem, sintamos bem. Primeiro nós temos que sentir. Todos nós temos problemas. La chiave è sentiamoci bene. Prima dobbiamo sentirci. Per i nostri problemi dobbiamo prima sentirci bene. Mas a grande sacada é ter um entendimento
Ma mesmo com os problemas, para que a gente sinta bem. il punto è avere la conoscenza perché noi stessi sappiamo quello che abbiamo e quindi come Bem, interpretare. para que nós reflitamos bem, dizamos, Perché noi possiamo reagire nel modo giusto. e assegurando bem na estrada que nós somos convidados a percorrer, seja o problema que tivermos. Se nós analisarmos aqui, cada um de nós, Se noi analizziamo todos nós temos dificuldades, ognuno di noi, a ognuno di noi si presentano delle difficoltà, mas todos nós temos qualidades. ma tutti noi abbiamo delle qualità Então, nós temos que deixar realçar em nós sempre as qualidades e quindi noi dobbiamo saper riconoscere le nostre qualità e corrigir as dificuldades, né? e quindi Das coisas correggere le que nós temos. difficoltà, Essa é a grande sacada. affrontare le difficoltà che teniamo tenendo conto delle nostre capacità. delle nostre Por isso que mais que nós estudamos, a ciência está comprovando cada vez È per mais questo che più e più noi studiamo, più ci rendiamo conto che la scienza sta comprovando questa o teoria, que Jesus nos ensina. che è stato quello che ci ha insegnato Gesù. Jesus não veio e disse, olha, vocês têm que sentar num lugarzinho e ficar orando. Não, ele falou orar. Gesù non diceva tu devi andare a chiuderti in un locale e metterti a pregare. Seja bom, No, se lui conecte diceva com o siate Pai. buoni, Faça o bem. fate il bene. Orar não é só dizer palavras, Pregare non è soltanto dire parole, é fazer o bem. è fare il La bene, reazione. É fazer o bem. è fare il bene. Fazer o bem em todos os sentidos. Tutti Então, aí nós vamos entendendo, a Samira já falou muito bem do coração, não vou E entrar quindi nessa. andiamo a vedere anche, Samira, abbiamo già parlato del cuore, Que quem comanda quello che determina. é o coração. Vocês já entenderam. È E aí la- nós vamos compreender o que preghiera. está aqui, Mário, E qui andiamo a capire. que determina o que a possibilidade de coração seja o centro principal da condução de energia. Isso quem diz são os cientistas atuais que pesquisam. E questo chi lo dice? Lo dicono gli scienziati che fanno É, ricerca. aí a gente vai entender, é o que se chama a quinta força. E questo andiamo a capire che è quello che chiamiamo quinta forza, Quinta força, né? E aí também seria o prana, che potrebbe essere na Índia e no Tibete, prana in India o in o Tibet, ki no Japão, tá tudo no texto. o chi nel Giappone. É, e aí tá, quem mais que tem? Coloquei o ki, o chi na China, e que o mesmo denominava de magnetismo animal. Mesmer lo chiamava De magnetismo animal. É tudo a mesma coisa, são denominações diferentes, descrevendo, né, o que nós realmente agora entendemos. E continuando, nesse livro também, Mecanismo da Mediunidade, sempre nel libro Meccanismo della Medianità, André Luiz diz, compreendendo o seu envoltório psicossomático por templo da alma, né, o nosso corpo, sempre da- estruturado em bilhões de células, como está aí no texto, a se caracterizarem por atividade incessante, ele continua nos chamando, temos, assim, as variadas províncias celulares subiscono sofrendo o impacto constante das radiações mentais que nós pensamos. radia- E aí, pelas quais, como foi muito bem explicado e referendado pela Samira, os processos de equilíbrio, mantendo-nos saudáveis ou com a doença. Pelas quais ele continua aqui, ó, processo, através da qual ele processa de saúde e da enfermidade, da harmonia e da desarmonia são associados e desassociados conforme a direção que nós imprimimos pela nossa vontade. della nostra Vontade é tudo. volontà. É ela que funciona. È la volontà che imprime tutto. E ele diz, o pensamento, Anche vero. il pensiero, Il pensiero é a força que, devidamente orientada, no sentido de garantir o nível das entidades, então, a integridade e o equilíbrio das nossas células, vai facilitar a migração ou lhes acelera a mobilidade para certos efeitos de preservação ou defensiva, Difensiva. seja na improvisação dos elementos combativos e imunológicos, a operacionalização do nosso sistema imunológico, ou
na impugnação dos processos patogênicos que nos levam às enfermidades e às doenças, della coscienza. sempre com a intervenção da consciência profunda. Por isso que nós sabemos, às vezes È passamos per por, questo che noi sappiamo, passamos por grandes dificuldades qualche volta passiamo da grandi ou difficoltà grandes perdas o grandi perdite, ou emoções muito intensas oppure emozioni molto que intense posteriormente nos levam a uma doença che degenerativa, potrebbero portarci a una cancro, malattia degenerativa, un cancro. cancro e assim sucessivamente. E aí conclui mais uma vez André Luiz nesse dizer aqui. Deduzimos, então, diz André Luiz, sem dificuldade, que se é possível a hipnotização da mente humana, o hipnotizador hipnotiza a mente humana, È possibile l'ipnotizzazione da mente com umana vistas a certos fins, com mais propriedade, veja o que ele nos traz, com mais propriedade operar-se-á a magnetização das entidades corpusculares para os efeitos determinados no ajustamento das células. Então, nós damos o comando. Aquilo que a Samira explicou muito bem. Quindi la Samira aveva spiegato molto bene. Siamo Se eu noi. imito um pensamento ruim, Se io um sentimento ruim para alguém, invito un pensiero malvagio verso qualcuno, se esse alguém vive no bem se questo qualcuno e está vive protegido, nel bene ed è protetto, ele pode absorver ou não. Provavelmente não. lui può Mas eu, porque absorberlo emiti, o no, ma sempre io estarei em danos, sempre causando danos às minhas células, aos ne meus subirò tecidos. un danno perché le mie cellule ne avranno un danno. Isso é inevitável. Então, aí nós caímos que esse modelo reducionista da ciência, por isso que é um... Não, tudo bem. Ha sido una frase che ha colpito molto, è stato un ritorno. Sim, do retorno. C'è un pensiero ruim, Primeiro, pode ser que funcione ou não funcione, mas para você mesmo funciona. eu diria assim, ó, Io direi così. é pegar um veneno, È come prendere un eu veleno, vou tomar para que tu morra. prendere il veleno per farti morire. Lo prendo io, lo ingerisco io per farti É exatamente È isso. esattamente la stessa cosa. Si va in risonanza. Una risonanza. Suona con chi l'ha generato. Perfeito, perfeito. Então, voltando, então, esse modelo reducionista da ciência, ele segue o modelo newtoniano e sugere a independência da ação da matéria, que está errado, que nós estamos vendo. Esattamente. Abbiamo dimostrato che è errato. O modelo quântico, então, esse modelo holístico, né? Nós somos espírito, temos um perispírito, um corpo intermediário e corpo, né? Revela que o universo é uma integração de campos de energia e são integrados e também interdependentes. E ele diz, os cientistas médicos não conseguem ainda, a maioria, e a grande maioria, la maggior parte, entender a complexidade dessas intercomunicações entre as partes físicas do campo de energia que compõem a matéria. Nós vemos muitas vezes essas conclusões erradas. Noi vediamo tante volte. Médica, né? O eletrocardiograma, o eletroencefalograma. Noi vediamo tante volte delle incomprensioni da parte dei dottori che guardano l'elettrocardiogramma mas não querem entender, né? non vogliono capire. E normalmente são um pouco energéticos. Depois... Che non vogliono capire l'esistenza di questo campo energetico che influisce anche sulle parti fisiche. É por isso que é dito que o comportamento das ondas de energias é muito importante para a biomedicina, porque essas frequências vibracionais que ditam, né, os nossos comportamentos e vai ditar o efeito em nós, causando-nos, então, equilíbrios ou desequilíbrios. Alterano le proprietà chimiche e fisiche. E elas alteram as propriedades químicas e físicas de um ato, como imaginando um hormônio, né? Tanto feminino como masculino. Come per esempio un ormone maschile o femminile. É aquilo que as interferências construtivas e as interferências destrutivas. Le interferenze costruttive o distruttive. E aí vem novamente o nosso querido André Luiz
E torniamo a menzionare André Luiz, Nesse livro também, Evolução em Dois Mundos, né, que ele vem, a vida Evoluzione dei due mondi, ele nos diz, as células Adesso- são princípios inteligentes. Eu estou trazendo isso só para, é um somatório de informações para que nós entendamos isso. Né? Então, vi presento tutti questi esempi soltanto per rimarcare questa presenza questo principio. e nós sabemos que André Luiz trouxe para a ciência muitas Noi informações sappiamo che André Luiz ha portato alla nostra scienza molte informazioni que provavelmente vai 2, 3 séculos para que todo mundo che entenda isso. probabilmente ci vorranno 2 o 3 secoli prima Para che che nós noi entendamos riusciremo sobre- a capirle e a dimostrarle. E ele diz: as células são princípios inteligentes de feição rudimentar, a serviço do princípio inteligente e em estágio mais nobre nos animais superiores e nas criaturas humanas, e assumem formas diferentes, obedecendo ao pensamento simples ou complexo que comanda a existência. E ele diz: as nossas células, isso que é importante, Nostra cellula. não se alimentam somente de alimentos que ingerimos, mas também dos sentimentos que nós emitimos. Aqueles nós acabamos No, de falar para você. è interessante. E aí ele diz aqui: Ben claro. o poder mental, gente, é o responsável pelas transformações do metabolismo humano, transferindo para o corpo físico todos os comandos provenientes do espírito, da mente, da consciência, como já foi falado, determinando, tá aí, saúde ou doença. Quindi determinando salute o doenza. Mais, posso fazer una pergunta? Pode ser para depois? Ok. Anota em pergunta, ele também tem aí. Então, ele diz, como nós percebemos, a medicina, então, está no limiar dessas descobertas, mas não só descobrir, para colocá-las em ação. É mais um recurso valioso. Allora, queste Nós não scoperte podemos- non basta scoprirle, bisogna anche appunto mettere in pratica, No, non potete- riuscire a metterle Claro, nella não vita podemos quotidiana. prescindir de todo o conhecimento que nós Non temos. possiamo e prescindere di adquirimos. tutta questa conoscenza che abbiamo e non farne nulla. É mais uma arma, entre aspas, terapêutica, né? Mais um recurso È terapêutico. uno strumento terapeutico fantastico che è sbagliato non tenerlo. Que não só vai auxiliar a diagnosticar e a curar doenças, como está aí no texto, Mário, Certo. como também permitirá que os pesquisadores, comprovando, né, adquiram uma nova compreensão a respeito dos potenciais ocultos da consciência, leia-se espírito. Spirito. Esse chamamento. E ele diz: os pesquisadores vão descobrir que o corpo etérico é um modelo de crescimento energético que dirige não apenas o crescimento e o desenvolvimento, como também a disfunção e a morte de todos os seres humanos. Depende do direcionamento. Então, dessa maneira, o que nós queremos é que a medicina passe a compreender que é no nível etérico que muitas doenças se originam. Nós sabemos, também já foi citado, um acidente por minha imprudência, né? Pode nos levar a problemas sérios. Noi lo sappiamo che, per esempio, un incidente dovuto a Os un'imprudente, vírus, as bactérias, i os virus, fungos, i né? batteri, i funghi, Mas a maioria está ali, no nível etérico. ma la maggior parte invece sono a livello energetico. Então, a compreensão da nossa natureza e a aplicação dessas modalidades médicas baseadas nas energias vai permitir, então, esses recursos maravilhosos que também poderemos adotar, né? Eu espero, falo nós, no sentido geral de eu e meus colegas, né? De uma maneira geral, para ajudar também em curas que muitas vezes são processadas em tratamentos por quem passou por um câncer, é cancro que vocês falam, né? Cancro. Sì. Cancro, né? Quem passou por uma doença, muitas vezes sabe. Chi ha vissuto una malattia sa A quimioterapia, a radioterapia, che qui adesso ci sono le terapie, ci sono la che chemioterapia, causano la morte do radioterapia,
Che causa? Causam a morte do paciente antes que a própria doença. Che possono causare la morte del paziente ancora prima di che arrivi la malattia vera e propria a produrne la morte, Então, a provocare. poder também utilizar essas curas simultaneamente. Poter anche simultaneamente affiancare queste cure energetiche può essere la soluzione. Perfeitamente. E aí, na sequência, nós vemos que, à medida que, então, os cientistas, Man mano che gli scienziati as pessoas ligadas a essa área, principalmente da área médica, reconhecerem e aceitarem, então, a dimensão espiritual e as leis que expressam, então, essa força vital e esses sistemas energéticos de alta frequência, teremos certamente uma fusão entre a ciência e a religião, ci sono quindi una fusione, porque foi separado, e nós sabemos, perché sono stati separati e noi lo sappiamo, porque a ciência sempre, na sequência, perché ela foi acompanhada, ou ela foi desenvolvida pelos próprios monges, la desde scienza storicamente è sempre stata sviluppata e ricercata anche dai monaci e os próprios hospitais que atendiam, sempre vinculados a entidades religiosas. e gli ospedali che curavano sempre erano gestiti da entità religiose. Então, não podemos prescindir nem de uma e nem de outra, E tem que quindi estar non possiamo juntos. prescindere né dall'una né dall'altra. Sono due diciamo, enti che devono collaborare, devono mettersi insieme. Perfeitamente. Então, concluindo aqui, quase concluindo, embora então a medicina vibracional, voltando a essa definição, seja uma dádiva para o futuro da saúde no mundo, a saúde não depende da medicina vibracional. La salute non dipende unicamente dalla medicina E nem tampouco de Esatto. médicos, curandeiros ou né sacerdotes. tantomeno per i medici curatori o i sacerdoti. O que importa, na verdade, é que todos nós aprendamos Quello che importa veramente è che tutti noi comprendiamo a viver todos os aspectos de suas vidas, ou das nossas vidas, de uma forma harmoniosa, que é o ideal, agora com as dificuldades, né? sana e armonia. E amore. Saudável e amorosa. Isso que é o fundamental. E aí nós vamos entender, sim, que através desse entendimento, nós vamos ter uma vida saudável. Quando nós olharmos para o nosso irmão, Quindi noi olharmos para a nossa per família, avere una vita nos locais de salutare trabalho, dobbiamo guardare i nostri amici, guardare i nostri figli, guardare la nostra famiglia, sempre equilibradamente, E- fraternalmente, e- amorosamente. convivere con il nostro prossimo equilibratamente, fraternamente E, consequentemente, nós nos manteremos mais saudáveis E e menos quindi- doentes. in questo modo noi ci manterremo in salute e con meno malattie. E aquilo, referendando, quero saber, estou quase terminando, E qui, né? E que Jesus perguntava, quando Gesù ci o que chiedeva queres que eu faça? che cosa Né? vuoi che io faccia, Jesus nos ensinava que Gesù nós tínhamos que ensinar através do nosso sentimento in questo modo ci dice che attraverso il nostro sentimento, il e a nostro vontade, pensiero, que é a fé, gente. Fé. e la nostra Fé fede, é a vontade. La Fé é fede. confiança. Vai efetivar as curas solicitadas a ele conforme o mérito de cada um. va a mettere in funzione le cure Por isso que ele richieste adeguate per quello che è la nostra necessità. Por isso que ele perguntava, Senhor, quero que... Ele perguntava e o que você... Senhor, quero que me cures. È per questo che lui chiedeva e si aspettava di sentirsi dire io voglio guarire da E questo. o que ele respondia? Vai e não tornes a pecar. Vai e non ritornare a peccare. Pecar é errar. Não erre mais. Peccare è errare, è sbagliare. Reflita. Recondicione o seu Non viver. sbagliare più, rifletti. Com esse dizer, nós encerramos, então, agradecendo a todos vocês pela paciência, né? Vi ringrazio per la pazienza e per l'ascolto, E l'attenzione. agradecendo mais uma vez a Mário, a Catarina e a todo o pessoal querido aqui no centro.
Grazie. Qualche domanda? Agora sim, as perguntas que tinham me C'è perguntado. qualcun altro che vuole... Primeiro- Poi ne faccio una io. Grazie, tanto grazie. E poi Max Planck nel 1900 aveva preso il premio Nobel per la fisica sullo studio della materia. E lui in pubblico ha detto: la materia non esiste. Uno come lui, che era newtoniano, ecco, le sue equazioni, l'energia dalla sua costante per la frequenza dovrebbe essere conosciuta dai medici. Io dico che non la conosco, non voglio essere generalista e parlare di... Perché? Perché usando strumentazioni tipo raggi X, tipo gamma ray e altro, si usano frequenze elevate che vanno a interferire su meccanismi fisici. Quindi dovrebbe essere uno studio oltre alla medicina, ma anche la conoscenza della fisica e della matematica. Perché secondo me il medico del futuro dovrà essere un medico a 360. Questo è il mio parere. Não, mas está certo, certo. Porque tudo é frequência. Tudo está numa determinada vibração. Tutto è in vibrazione, tutto è una frequenza. E quando nós tivermos realmente essa capacidade, claro, Quando porque noi a abbiamo maioria veramente cientista questa diz assim, capacità, eu não me preocupo como é que se processa. io non mi preoccupo come Eu si... quero saber, ela funciona? Voglio sapere come Ela funziona. tem resultados. Mas um dia nós vamos saber, logo aqui, não pode muito distante, como se processa para nós interferirmos isso. Os espíritos já avançados já sabem e processam isso. Jesus sabia. Già lo sappiamo. Ele é um espírito perfeito. Nós ainda não temos essa condição. Então, nós desenvolveremos provavelmente ainda muitos aparelhos, né, na matéria, para que nós consigamos medir, evidentemente, por exemplo, determinado local está em câncer se desenvolvendo, ou futuramente nós veremos através do perispírito, onde está se iniciando. Sì, es que siempre estamos en Italia. Es que completamente que estamos en Italia. Sim, perdão. Volta. Não, que futuramente, Allora, in futuro nós teremos condições, avremo le capacità através de aparelhos con degli que serão apparecchi desenvolvidos sviluppati para caracterizar as frequências per individuare le em frequenze cada órgão, como ir reequilibrar. di Já ogni está em organo e quindi desenvolvimento, come poterle riequilibrare. já existe alguns aparelhos que Ci fazem. sono già degli apparecchi così, Mas ainda não tem ainda essa qualificação para ter toda essa ma compreensão, non abbiamo ancora la capacità di avere una comprensione o globale, entendimento para ser específico para cada per porque poter cada tem essere suas frequências. mirati di individuare la singola frequenza di ogni singola doenza, di ogni singola malattia o di ogni singolo Como problema. futuramente, quando nós vamos agora começando a compreender a formação do nosso corpo físico. Ma noi adesso stiamo cominciando a capire la composizione del nostro corpo fisico, Em energia. in Nesses energia. campos. Quando nós soubermos alcançar o perispírito, nós atingiremos então outro patamar. Quando noi saremo capaci di riconoscere il nostro perispirito, entreremo in un altro campo, Que no início de tudo nós já equacionaremos. che sarà l'inizio di tutta la conoscenza successiva, superiore. Mas aí vai. Quando nós estivermos, provavelmente, no mundo de regeneração. Ma lì sarà già quando saremo definitivamente in un mondo di regenerazione. Sim, quando o bem prevalecer, então nós temos que avançar muito, mas chegaremos lá. Ci manca ancora molto, ma ci arriveremo. Mas podemos fazer muito, però possiamo fare como molto nós estamos agora. anche con il livello di conoscenza che abbiamo oggi. Como? Fazendo bem. Come? Eu primeiro me amando. Facendo il bene. Primeiro eu tenho que me amar. Como é que eu vou amar o meu próximo se eu não me amo? Principalmente amando me stesso, perché non posso amare il prossimo se non amo me stesso. E como é que para aprender a amar a Deus, primeiro eu tenho que me E per amar, imparare a amar o próximo e depois assim. per imparare a amare Dio devo saper amare me, amare il prossimo e poi amare Dio. È un cammino. Grazie. Sim. Doutor, não muito longe, nos anos 50, aquele programa que teve no Brasil, aí o Trado Imperial.
o Pinga-Fogo, o Chico falou tudo isso, ele explicou das máquinas atualizadas que no futuro teriam condições que a medicina utilizaria. Adesso io parlo non lontano dagli anni 50 in Brasile, Chico, in una trasmissione televisiva che si chiamava Pinga-Fogo, lui portò tramite la spiritualità le spiegazioni di ciò che stiamo oggi vedendo e il dottore, la dottoressa ci ha portato oggi nello studio, che la tecnologia sarebbe stata così avanzata tanto nella medicina quanto nella La comunicazione di tutto. la comunicazione di tutto quanto, che sarebbe arrivata sul pianeta Terra una tecnologia così ampia che la tecnologia della medicina avrebbe potuto curare le persone addirittura da uno schermo vibrazionale, così entrare in contatto con coloro che sono già venuti a mancare, a passato all'altra vita, con un telefono, così come facciamo con WhatsApp, saremo in condizione in grado di parlare con la nostra nonna che è già venuta a passare dall'altra parte. E quello che Dopo il 2057 questa tecnologia arriverà nella Terra. Così come sono arrivati i telefonini, Chico già ha detto, ha lasciato detto che dopo il 2057 questa tecnologia sarà scoperta, così quando staranno programmando una televisione e lì entrano in sintonia con gli spiriti che erano mondi spirituali, questi tecnici chiedono: ma voi chi siete? Ma che stazione è questa che abbiamo preso? Hanno detto: noi siamo fuori dalla Terra, siamo in un'altra dimensione. E lì a partire di quel momento si potrà parlare come parliamo con il telefonino con gli spiriti che sono disincarnati. Ovvio che è molto chiaro dov'è questi spiriti, dove saranno questi spiriti, potranno comunicare con noi. E così la medicina anche entrerà con tutte le nuove tecnologie. Por isso que nós temos que estudar gradualmente com uns 300, 400 anos para entender. Exatamente. A informação está Posso aí. fare un intervento? Sì. Sul fatto dell'inizio dell'argomento della medicina ci vuole anche in tutto ciò che facciamo la volontà, non volontà. La volontà. Con tutta la tecnologia dell'altra parte, il professionale non sta facendo quella cosa con volontà. Io sono infermiera, mi è capitato un episodio che mi hanno fatto veramente. Arriva un paziente disperato a fare una visita cardiologica, privatamente perché non si fa visita, con un elettrocardiogramma. Io sono andato nel PS, mi hanno detto di venire di corsa qua. La cardiologa prende questi fogli e dice: Silvia, non ci voglio sminuire, ma tu che sei infermiera, mi dici qual è il problema di questi elettrocardiogrammi? Ha investito, invece di mettere i sensori del destro messo nel sinistro, e non ha controllato, ha eseguito e non ha guardato. Questo vuol dire lavorare senza coscienza. Senza coscienza. E quello che sta succedendo. Io sto facendo una tesi su comunicare e curare, perché adesso mi stacco delle istituzioni, mi lascio il mio posto di lavoro fisso, perché non voglio lavorare con le persone in questo modo. Ho fatto 19 anni alla cassiera e so cosa vuol dire lavorare con manualità e mi sono laureata a quasi 50 anni perché io volevo fare un lavoro che sia utile. In questi momenti io non trovo, vedrai che perché non c'è coerenza, perché i giovani non vogliono faticare, i vecchi non vogliono lavorare perché c'è la pensione, ognuno guarda la sua parte, ma i pazienti dove stanno? E o que está faltando, é humanidade. Nós temos essa pós-graduação dentro da universidade. Quello che manca è l'umanità. Noi abbiamo nella nostra università, nella E o que se pós-graduazione, leva na espiritualidade parece contraditório. Io sono schiava, ma quero dare il mio Rio super. Sim, eu estou falando que para ele traduzir, mas é geral isso. Questo è generale. Ali é um absurdo dizer humanização da medicina. Bisogna Porque umanizzare não la adianta tu medicina, utilizar só a tecnologia, perché non tu basta não usare toca la mais no paciente, tecnologia. tu não olha no olho do paciente, tu Poi não ouve o paciente, tu ouve. puoi non ascoltare É il problema paziente. cardíaco, é o rim, é o pé, é não sei o quê.
tem que retornar o médico, ele tem que usar de todos os artifícios que ele Il pode, medico deve saper todos os mecanismos, todas as terapias, mas ele tem que olhar o paciente de uma maneira mais humanizada. Esatto. Perdone. Abbiamo capito che online. Tanto ha capito tutti. Non c'è una persona che sa il brasiliano anche. Viu? Já passei. Ma dobbiamo anche si confonde un po' le idee, deve parlare piano perché riusciamo anche A intendere. Io volevo solo dire che a proposito della tecnologia che ormai basta vedere i nostri telefonini, delle volte fotografano cose che noi non vediamo. sì. E appaiono e rimangono anche bene lì e le possono far venire e scomparire. Io no, proprio. Esatto. Ed è una tecnologia che stiamo usando tutti, quindi questo... Ela está falando da capacidade que tem o telefone hoje de fotografar coisas que a gente não vê. Non vè. E isso é real. E eu tenho as fotografias que ela me mandou, de coisas que foram fotografadas, de eventos, de pessoas que foram fotografadas, e do lado tem alguém. Sim, né? sim, sim, sim. E meu irmão fotografou na praia, estávamos na praia, fotografou, fez uma foto normal, apareceu uma menina vestida de época, uma criança. Aí ele olhou e falou, mas cadê a menina? Aí mostrou pra gente, mas com essa bambina vestida, a inglesa, uma bambina vestida com uma bambina de época, e meu papel estava fotografando uma cidade, olha, está fotografado com essa bambina que passava. Aí o Iadeto mandou para ela a bambina, cercado, lá, e o Iadeto, faz uma outra foto. Novamente a bambina não, fotografia. Era viciada na bambina vestita da sola, senza nessuno, in quel modo. Sim. E questo per dire, il telefono è capace. È già capace di fotografare. Nós não podemos prescindir da tecnologia. Eu tu assistisse uma das palestras que eu fiz lá em Leco, sobre a dependência da tecnológica. Ah, sim, eu não quero entrar nessa seara, porque eu faço ele e parece sobre isso. O problema é que hoje em dia está todo mundo dependendo da tecnologia de uma maneira muito doentia, eu digo, né? A gente está muito dependente. Só nós temos que saber voltar ao equilíbrio. Só que nós não podemos... Hoje siamo molto dipendenti dalla tecnologia. Lui ha una conferenza bellissima sulla dipendenza tecnologica che ha fatto anche molto relativa ai bambini, ma anche agli adulti, perché il psichiatra ha sfocato ai bambini, ma ha parlato anche degli adulti. È una conferenza meravigliosa che ha fatto per noi la volta scorsa che era venuto. E quindi non vuole entrare in questi foco, ma comunque noi è ottima la tecnologia, ma come ha detto come si chiama lei? Silvia. Come ha detto Silvia, la medicina non è che può basarsi solo sulla tecnologia. Sim, deixa eu só concluir, porque a tecnologia, gente, é importantíssima. Ninguém tira o mérito, meu Deus do céu, olha que a gente os recursos são fantásticos. La tecnologia è importante, nessuno la toglie merito, solo che non è un problema né delle religioni, includo io, né della tecnologia. Il problema dell'essere umano. É uma ferramenta que nós temos que saber utilizar, e está faltando a humanização, é isso que eu estou falando. È un utensile che dobbiamo saper utilizzare bene. Eu só vou falar mais um pouquinho. Oi. Na época da pandemia, Nell'epoca della pandemia, eu tinha muito receio de efetuar a telemedicina. De fare la telemedicina. Porque a telemedicina, ela te limita. Tu não tem contato direto com o paciente. Tu não pode examinar. Mas, como eu sou pediatra, não può esaminare, ma essendo io un pediatra. E eu sou de olhar, eu aprendi isso, a técnica de anos, olhar para o paciente, rever, ouvir o paciente, examinar o paciente, me ajudou muito.
mas existem limitações. Mi ha aiutato tantissimo, ma esistono delle limitazioni. Porque a importante é o contato. Perché Esse l'importante è il contato. contatto. É contato. E a ferramenta é para ser utilizada como acessório. Sì, Hoje em accessorio. dia, tu vai para o médico, ele pede um monte de exame e nem te toca. Sì, Nem ti oggi esamina. quando andiamo da un dottore lui ci chiede Tá un corretto. sacco di esami, ma non ci tocca. Sì. É isso aí. Tu queria me perguntar? Né ti guarda. Fala em português, depois você ela traduz para o italiano. A maneira que dá o discurso da Silva, porque eu sou dentista, especialista em saúde, e eu me debato com pacientes, eu uso muita tecnologia no consultório, e eu tenho lasers no consultório, eu me debato todos os dias. Allora, io sono una odontoiatra perché ho una tecnologia veramente molto all'avanguardia in studio e mi affronto tante volte con i medici davanti ai pazienti oncologici perché io ho laser in studio e com o utilizzo do laser eu ajudo os pacientes com mucosite oral. E para eu conseguir convencer o médico que é muito importante o tratamento laser pré-tratamento cancerógeno, é uma coisa assim, que eu vou dizer para o senhor que é absurda. Alguns falam para mim, primário de hospital, aí, tá bom, a senhora pode tentar. Eu falo, tentar? Alcuni medici primari di ospedale mi hanno detto, sì, può tentare a fare laser, cioè non si tratta di tentare, il laser è solo studiato per la mucosite orale. Il laser, come ha detto il dottore prima, che alcuni pazienti muoiono di chemioterapia, muoiono di radioterapia perché hanno la mucosite orale, che è un'infezione della bocca che prende tutto il traffico gastrointestinale e anche l'intestino, il paziente non riesce a mangiare, quindi muore perché non mangia. E quindi facendo questa terapia Facendo la terapia con laser, il paziente sta molto meglio. Sim. Ma chi è che conosce, a parte dei Mas é que não, laser, não conhecem e aí falam contra. É isso aí. Não, come no? Não aceita. Esse é o grave problema, nós sabemos disso. Ma noi, io dico, posso intromettermi un attimo e dico, io di tutte le conoscenze che possiamo avere, dobbiamo avere noi discepoli, dobbiamo affidarsi noi di Dio, fare noi il bene, perché nulla ci arriva. Salmo 91. Perché se io ho la fede, io posso avere la situazione più difficile davanti a me, è la mia fede. Mi ricordo nell'epoca, non voglio fare discussioni su questo, per favore, ma nell'epoca del vaccino, non vaccina, ho detto, gente, se io devo fare per lavoro perché dobbiamo viaggiare, se io devo fare per questione perché mi impedisce di fare altre cose che vorrei fare, non posso fare se non ce l'ho, lo spirito mi ha detto, fidaci, perché quello che non deve entrare nella tua sangue togliamo noi. Quindi se io ho una fiducia come io ho fatto tutto. Loro hanno detto, è acqua, fai la pipì, ti vai via. Tutto. Se non hai questa fede, questa consapevolezza, hai il timore, hai la paura e inizi a discutere una cosa che non Quindi, e questo dico in tutti, la ignoranza medica, con tutto il rispetto che ho in questo paese, la medicina qua, io non mi fido, neanche noi. Non sto dicendo, per favore, non offendete, non vi offendete, ma io, quando abbiamo scoperto il cancro, Mario, già stava all'ultimo livello. Praticamente l'ultimo livello. Cosa ha detto? Andiamo a fare l'intervento spirituale. Facciamo l'intervento spirituale. Abbiamo fatto con un medico che è una persona che mi fido tantissimo, abbiamo fatto trattamento spirituale. Adesso stiamo liberi perché lui ci ha operato prima, adesso andiamo all'ospedale. Abbiamo fatto tutto che dovevamo fare. E vi dico questo perché? Perché un medico, ok, è entrato in centro operatorio, abbiamo fatto 15 giorni l'anno io. Del campo. Venivo qua a fare una conferenza e tornavo là.
Venivo martedì sera, facevo la conferenza e tornavo in ospedale. Facevo lo studio e tornavo in ospedale. E studiando, come è entrato no centro chirurgo, ho iniziato a pregare, stavo preparando le conferenze. Mezz'ora dopo entra tutta l'equipe medica. Abbiamo bisogno che lei firmi perché abbiamo scoperto la vescica. Non possiamo operare. Ho detto ok, benissimo. Io ho guardato il mio computer, c'era quella foto di Gesù che opera insieme ai medici. Era tutto così, io che firmavo, l'ho girato il mio computer. Benoni, è andato via. Torna lui, completamente groggy, ma sveglio. Stavo pregando quando sono entrato nel chirurgo, sì, smetti di pregare, perché preghi tanto che mi hanno scoperto un altro tanto. Guardate la ignoranza anche in determinati punti, ho detto, ma è perché sei groggy, se no ci picchiamo. La prima volta vedrai che il fatto di stare pregando hanno scoperto l'altro perché prima deve fare la vescica dopo l'altro, perché se fosse al contrario non sarebbe stato. Non si può. E lì, ok, andiamo alla chemioterapia. Siamo andati all'ospedale perché il dottore ha detto dobbiamo iniziare immediatamente la chemioterapia. Ho detto no, non farà. Signora, questo è molto grave, non è lei che deve decidere. Ho guardato lui sì, ha detto sì. No, non farà. Ha detto ma questo è un assurdo. No. E quindi ha preso un sacco di foglio, fatto delle mani, 10.000 foglie, presentando lui all'ospedale, ha detto no. Ha detto aspettiamo un attimo, non farà neanche adesso, prima facciamo un viaggio, riposati, dopo torniamo e facciamo quello che volevo fare. Così abbiamo fatto. Ha fatto la sua radioterapia tutti i giorni mattina. Tutti i giorni mattina andava a fare la radio. Andava là, arrivava fischiando e usciva fischiando. E passi fermi, passi dormindo, passi accordato, passi aqui, passi acolá, embora continuando. Arrivava lì, faceva la sua radio, andava via di moto a lavorare nada. Arrivava a casa da sera. E questo per dire, quando è finito tutto il suo processo, è andato lì a fare l'esame, questo dottore non ha messo tutti i suoi esami, ha mandato a chiamare tutti gli altri dottori, perché ha detto, mi strano, se non fosse la mancanza della prostata, io non direi che tu sei stato operato. Non hai una bruciatura, non hai una cicatrice. Non hai nulla di ciò che abbiamo fatto. Medico Gesù. Sempre un bambino. Questo per dire, sì, a Fede può anche non essere di lui, a Fede può neanche essere sua, ma aveva merito lui? Ma no, che lui si può fermare via. Perché questo per dire, tutte e due hanno funzionato, ma noi dobbiamo avere il discernimento, ma un discernimento che viene dalla fede non cieca, ma una fede mas o importante é assim, é isso que tu falaste, unir as duas coisas. Nós não podemos prescindir nenhuma e nem de outra. Nessuna delle due. Dobbiamo prescindere né dall'una né dall'altra. Ma dobbiamo noi avere il discernimento, perché come ha detto Silvia, oggi tanti medici non hanno discernimento, perché non hanno la spiritualità, non pregano prima di fare ciò. E non ringraziano dopo, perché non vogliono ringraziare. Esatto. Quindi noi siamo qui né per accusare né per dire che sono sbagliati, no? Fanno quello che vedono. E esempio come questi, io ce l'ho negli anni. Mio fratello aveva 8 tumori alla testa. È arrivato all'ospedale, il medico ha detto hai no massimo 3 mesi di vita perché questi tumori sono per la forza come scoperto. Mio fratello, che era un ragazzo di fede, 2 anni più vecchio di me, ha detto al dottore ok, io ringrazio
quello che o senhor está me dicendo, ma lei só pode dire quello che vede. Ma il mio medico è Dio, só lui sa quando devo partire. E lì mi ha chiamato la sua moglie, mi ha chiamato tutti, ho chiamato lui e ho detto, ah, saputo che sto per morire. Perché sei così diretto? Mi chiamarono da Italia, così, do nulla. Ho detto, no, vorrei sapere di te. Non devo partire, non morirò. So Dio sa quando devo morire. Ha vissuto 11 anni. Il medico è imbarcato molto prima. È un signore, danno chiamare gli lui è vissuto ancora per 11 anni. Il giorno che si è curato è guarito. Io sono andata a trovarlo con Mario, l'ho abbracciato, ho detto Mario, è l'ultima volta che vedo mio fratello, perché lui è guarito dalla epilepsia che aveva da quando aveva 8 anni, perché era una malattia do spirito, era spirituale la sua epilepsia. Quindi l'ho abbracciato quando lui mi ha detto, hai saputo che sono guarito? Sono stato guarito, sono guarito, era vero. So che era ora di andarmi, perché? Perché lui era qui solo per il processo di guarigione e accettazione di quella malattia. Sono andata via e ho detto mare in macchina prima di andare all'aeroporto. È l'ultima volta che vedo mio fratello. E così è stato. È morto dormendo. Incarnato, l'ultima volta che l'hai visto? Incarnato, perché è sempre presente. Si continua a lavorare, perché è un guaritore. E quindi questo per dire, abbiamo fede o no? Sia nella medicina, che stanno scoprendo, sia nel mondo. È per questo che abbiamo qui un dottore che sta nella facoltà di medicina, portando questa conoscenza. Una dottoressa che porta questa conoscenza. E questo è fantastico perché noi siamo aggraziati con l'opportunità di vivere questo, di uscire dall'ignoranza. L'ignoranza è spirituale e alimentare la fede. Poi dopo fa salutare. Não, não pode. È lì. Vem aqui do lado. Di là che devo andare? No, tu stai lì. Tu stai lì. Buonasera, buonasera, grazie a tutti. Scusate, mi sono anche dimenticata che c'era lì, non sono venuta a parlare qua. Siamo tutti qua. Quindi grazie a tutti. Noi qui continuiamo ancora. A voi online, grazie. Grazie a tutti. Quem está no Brasil, muito obrigada pela presença. Quem está na Itália ou fora da Itália, até uma próxima. Muito obrigada. Obrigado a todos. Senhor Jesus, Padre amado, como sempre, Jesus, ci è stato insegnato, prega e vigila. Siamo qui riuniti per ringraziare questa opportunità di studiare, di comprendere, di fare, Signor Gesù, del tuoi insegnamenti luce nella nostra vita, per illuminare non solo noi stessi, ma a tanti quanti sono attorno a noi. Grazie, Signor Gesù, grazie alla spiritualità amica, grazie a tutti gli spiriti, benefattori, amici, parenti, a tutti coloro che sono presenti, incarnati e disincarnati in questa casa, che possiamo proprio fare tesoro di tutto questo lavoro che hanno fatto per noi, di tutto quello che è stato esplanato qui, per la dottoressa Samira e per il nostro querido dottor Vittorio. Grazie, Signor Gesù, che possiamo meritare sempre presenza di questi spiriti benefattori vicino a noi. Grazie, grazie. Grazie.